Atenção. Pronto? Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Estamos iniciando mais uma coletiva de imprensa, também juntamente com toda a cadeia de imprensa que transmite ao vivo também as nossas redes sociais, as redes sociais de governo, que fazem a transmissão. Você pode estar assistindo na sua casa, compartilhe esse momento com as pessoas que você tem aí mais próximo na sua rede social, de formas que todos possam ter conhecimento dos anúncios, das decisões do governo de Santa Catarina para os dias de hoje, no combate, no enfrentamento à pandemia Covid-19, que assola não só o Brasil, mas diversos outros países do mundo. Nós temos os primeiros dados que nós estamos atualizando para hoje, então, para Santa Catarina. Temos dados mundiais também aqui. Hoje são cerca de 1.715.143 pessoas em todo o mundo com teste confirmado para Covid-19, com mais de 103 mil mortes. No Brasil, 19 mil, quase 20 mil pessoas já confirmadas, 19.943 para 1.074 mortes. E aqui em Santa Catarina nós temos exames confirmados, testes confirmados para Covid-19, 732 testes, de um total de 4.900 testes já realizados em laboratórios, tanto privados quanto o Laboratório Central de Santa Catarina, e aguardam resultado 288 testes. Então, nós temos 732 casos confirmados, e atualizando o número de óbitos aqui para Santa Catarina, nós temos 21 óbitos até a data de hoje, nenhum óbito aguardando resultado, não há nenhuma novidade nesse sentido, e aqueles que estão, nós temos um público também, obviamente, sendo tratado para Covid-19, temos várias pessoas que conseguiram ter sobrevida, sair da UTI, mas ao mesmo tempo nós temos um total de óbitos suspeitos, foram feitos 77 testes, e dos confirmados foram 21 óbitos. Os demais, né, em que foram submetidos a testes que havia sintomas e sinais que sugerissem a Covid-19, não foram confirmados. Então, 21 óbitos para a data de hoje. E nós temos, então, um lançamento também dentro do nosso site coronavírus.sc.gov.br, um guia do convívio responsável para você que está nos assistindo hoje, saber como você faz quando fica em casa, para quem fica em casa, o que deve fazer, para quem precisa sair de casa, como deve agir, para quem vai continuar trabalhando, como agir de forma segura no trabalho, e também como retornar para casa de maneira segura, quando você tem que sair de casa, tem que trabalhar, ou por outra razão tem que sair de casa, como faz para manter a sua família em segurança. No site coronavírus.sc.gov.br você então tem condições de acessar esse guia do convívio responsável com Covid-19. Ali nesse mesmo site, que a gente atualiza os dados também, você tem uma série de relatórios, nós temos um tira-dúvidas que possibilita uma autotriagem do cidadão. O cidadão que está com alguns sintomas, sinais, ele consegue colocar também ali no site e ter uma noção se ele precisa procurar um atendimento médico, se ele pode ficar tranquilo em casa, se confirma eventualmente uma hipótese, né? Corrobora a hipótese dele estar com coronavírus. Então, ali no site coronavírus.sc.gov.br, você pode tirar essas dúvidas. E também para aqueles que são profissionais da saúde, nós temos videoaulas de procedimentos para os profissionais da saúde e uma série de outras informações, documentos, atualizações, enfim. Então, mais uma vez, então, só apenas para mencionar, 732 casos confirmados, e até o dia de hoje,
20 óbitos aqui em Santa Catarina, 21 óbitos em Santa Catarina. Nós tivemos no dia de ontem, anunciamos aqui, na sexta-feira, até o final do dia, 18 óbitos. E hoje, então, passamos aí para 21 óbitos, o que sempre deixa o alerta, né? Inclusive pacientes bastante jovens, até que nós tivemos um caso desses óbitos confirmados de uma paciente de 42 anos, que nos chama muito a atenção e reforça a ideia de que todos nós temos a necessidade de convivermos de forma segura, porque essa é uma realidade que já está entre nós, e o vírus se espalha naturalmente de forma invisível, sem a gente saber exatamente onde as pessoas estão, aqueles que foram infectados. Então, todo cuidado é pouco para que a gente se proteja e proteja nossos familiares e as pessoas que a gente ama. Vou pedir para só vocês, por favor, me ajudarem lá atrás, passo falar com eles. Obrigado, isso consigo visualizar daqui. Obrigado. Então, eu queria também anunciar outra medida importante para Santa Catarina, que é a prorrogação da quarentena aqui em Santa Catarina. Nós estamos prorrogando uma série de proibições de atividades que nós temos aqui no nosso estado, até o dia 30 de abril e outras até o dia 31 de maio. Então, eu vou elencá-las de 30 de abril e 31 de maio. Eu vou elencá-las uma a uma, mas obviamente que isso será objeto de um novo decreto que será editado ainda no dia de hoje, mais tardar no domingo, para que a gente possa publicar em diário oficial e ele tenha validade. Então, nós começamos aqui com as novas regras e os critérios, basicamente, se apoiam em regras de evitar a aglomeração, ou seja, reunião de público. É isso que o governo entende que é grande potencial de transmissão do coronavírus para todo mundo. Então, nós temos que evitar a reunião de público, ambientes fechados, locais aglomerados. Então, ficam proibidas até 30 de abril o transporte coletivo municipal, intermunicipal, interestadual e também o transporte coletivo internacional. Também se mantém a proibição da abertura de shoppings, shopping centers, centros comerciais e galerias, os similares, até dia 30 de abril também. E também a permanência das pessoas em bares, cafés, restaurantes e similares. Obviamente que a permissão para pegar o alimento, por exemplo, no balcão, ou a sua bebida no balcão, seja lá o que for que você vá consumir, ela será regulamentada pelo Centro de Operações em Emergências de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, para que essa permissão no balcão seja regulamentada. Mas a permanência das pessoas ainda permanece, está proibida, então, nessas atividades até o dia 30 de abril. Já até o dia 31 de maio, os eventos e as reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, estão proibidas também, incluídas nesses eventos as excursões, os cursos presenciais, as missas e os cultos religiosos. A concentração também, fica proibida a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias. As aulas nas unidades da rede pública e privada de ensino, também até 31 de maio, ensino municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico, o ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deve ser objeto de reposição oportunamente. Também suspenso o calendário de eventos esportivos organizados pela Fundação Catarinense de Esportes, a FESPORT, bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada, também estão suspensos até dia 31 de maio. As atividades em academias, cinemas, teatros, casas noturnas, shows e espetáculos também permanecem suspensas, proibidas nesse novo decreto. E então nós temos duas datas, referências, final do mês de abril e também o final do mês de maio, são atividades distintas, um rol de atividades distintas que serão elencadas no decreto. Nós mantemos a quarentena, esse eu penso que é o anúncio do governo do estado. O nosso estado tem mantido medidas restritivas, muitas delas, inclusive, mais rigorosas do que nos demais estados da federação, das unidades da federação, porque
nós entendemos que a reunião de público que acontece em alguns locais, como missas e cultos, também o transporte coletivo, que até pouco tempo liberado em alguns locais, são locais de fato, cinemas, enfim, bares, festas de um modo geral, shows, são locais de transmissão alta, de contágio alto com o vírus. Então, essas medidas restritivas elas estão sendo mantidas e como algumas atividades laborais foram liberadas, nós entendemos que algumas delas, e aí seguindo critérios extremamente rigorosos da autoridade sanitária no que diz respeito a como essas atividades laborais serão exercidas, nós estamos liberando temporariamente, é importante que se diga, porque nós vamos monitorar os resultados, os dados todos que nós temos do sistema e na medida em que houver necessidade, nós vamos apertar novamente, nós vamos restringir essas atividades, nós vamos suspender as liberações que eventualmente nós tenhamos feito. Portanto, as liberações temporárias, anunciamos aqui as atividades com regras, sob forte fiscalização da vigilância sanitária. A força policial de Santa Catarina, seja Polícia Civil, Polícia Militar, será investida com poder na área sanitária, na área da autoridade sanitária, o poder de polícia, de modo que possibilita o fechamento ou até a multa do estabelecimento em caso de descumprimento. Então, passarão a funcionar hotéis, pousadas e similares, comércio de rua, restaurantes no sistema do balcão, ou seja, pegar o alimento e retirar o alimento no balcão, e regras, obviamente, mais restritivas da autoridade sanitária poderão ser editadas, inclusive no município, além das regras do COIS, aqui, que é o Centro de Operações de Emergência em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, o município, em analisando a situação, o grau de risco que o município está exposto, o número elevado de casos confirmados naquele município, nós, obviamente, que vamos reforçar e vamos apoiar os municípios que ficam liberados para editarem medidas mais restritivas. Então, o estado de Santa Catarina, territorialmente, é tamanho de alguns países e muito maior até do que alguns países mundo afora. Vamos comparar aqui com Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, tem uma extensão territorial muito parecida e também, ao mesmo tempo, Santa Catarina tem situações desiguais, é tamanho de alguns países, ou seja, nós precisamos tratar algumas regiões de forma diferenciada, tratar os diferentes de forma desigual. E é isso que nós estamos acompanhando. Nós temos um mapa de calor online que nos diz aonde estão os casos positivados para a Covid-19 e, nesse sentido, a gente vai tomando as medidas para interagir em determinadas regiões. No caso dos municípios, dos principais municípios de Santa Catarina, que têm um alto grau de taxa de transmissão e que, eventualmente, os números fiquem maiores e chamem a atenção, a autoridade sanitária municipal, então, poderá restringir algumas atividades, além daquelas que nós já estamos restringindo, como transportes, reunião de público, cultos, missas, shoppings, enfim, todas essas atividades que nós estamos restringindo até dia 31, aulas, enfim, qualquer tipo de reunião de público e também de transporte estão suspensas, né, especialmente os coletivos. O município poderá reforçar, além dessas ações do Estado, outras que ele entenda que, por uma questão local, se identifique risco elevado, então suspender também outras atividades. Basicamente, também por um pleito da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios, nós estamos nesse mesmo regramento de flexibilizar situações distintas para que a autoridade sanitária municipal possa exercer a sua atividade, a sua autoridade e tomar decisões com um grau diferenciado no que diz respeito aos serviços públicos, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal. Cada ente público poderá, então, regrar o funcionamento do serviço público, como funciona o regime de trabalho dos servidores, se é um trabalho de home office, se ele vai trabalhar de casa, aqueles que presencialmente precisam trabalhar, como eles trabalharão. Então, fica a cargo da autoridade de cada município, tanto federal quanto municipal, regrar o comportamento e a participação dos servidores no dia a dia, na rotina das cidades. Obviamente que esse é um pleito, eu quero destacar da FECAM, que teve uma participação muito efetiva, representando os 295 municípios de Santa Catarina, em todas as tomadas de decisão,
houve discussão e a FECAM pôde participar ativamente, trazendo, obviamente, os anseios, as dúvidas de cada prefeito, de cada comunidade representada pelos executivos municipais aqui em Santa Catarina. Eu quero abrir para as perguntas e a gente vai tirando as dúvidas das pessoas. Eu estou acompanhado hoje aqui do secretário Paulo Eli, secretário da Fazenda, secretário Elton, secretário Douglas Borba, chefe da Casa Civil, o Alisson, que é o nosso procurador geral do Estado, e também a Lu, nossa intérprete de Libras, também substituída eventualmente pela Deise. Pergunta do grupo NSC. Santa Catarina entrou na faixa do nível de atenção do Ministério da Saúde por causa da incidência de casos da Covid-19, que está superior à nacional. 9,6 por 100 mil habitantes aqui, enquanto no país é 9,3. Nestes casos, o Ministério da Saúde recomenda não relaxar as medidas de isolamento. O monitoramento feito pela PM também mostra que temos muito mais pessoas circulando na rua. Como esses dados foram considerados na decisão de uma retomada mais ampla das atividades? Na verdade, o Estado de Santa Catarina, eu torno a dizer, nós somos talvez o Estado mais rigoroso das unidades da Federação com as nossas medidas. Quem assiste TV pode concluir isso rapidamente. Nós não temos aglomerações, não temos gente em balsas, em transporte coletivo. Eu vejo as polícias militares de vários estados aí em rodovias parando o ônibus, mandando as pessoas de pé saírem, mandando desembarcar. Não há uma proporcionalidade, não há um uso seguro. Enfim, vi feiras, festas acontecendo em outros estados. Nós vimos também agora na Semana Santa, por tradição, as pessoas acabam consumindo seus pescados, né? Frutos do mar. Então é muito natural as pessoas irem buscar. Nós conseguimos ordenar no espaço de Santa Catarina e coibir quando alguma ação estava fora do controle. Fomos lá, inclusive com a participação do município aqui em Florianópolis, enfim, coibindo aglomerações. Então, o nosso Estado está fazendo, na verdade, o que todos devem fazer, o convívio responsável, porque nós sabemos que nós vamos enfrentar uma guerra com as situações de óbitos, de novas infecções, de novas pessoas confirmadas. A demanda pela rede pública estadual e também privada de saúde será um fato. Nós teremos um número de óbitos que alguns estimam vários números, né, alguns alarmantes, né, de dezenas de milhares de pessoas. Nós queremos trabalhar para que isso não aconteça. Por isso que a participação de você, cidadão, é fundamental de se irmanar nessas medidas. Inclusive, quando eu menciono ali que no coronavírus.sc.gov.br nós temos o manual de medidas, né, de convívio seguro e responsável com o coronavírus, é isso que nós estamos conclamando à sociedade. O Estado não pode pegar todos pela mão, não pode prender todos em casa. Nós precisamos da efetiva participação do cidadão para que o resultado venha. Nós já temos bons resultados em Santa Catarina. Nós queremos continuar com esse resultado. Pergunta do Roberto Azevedo, da TVBV, que transmite ao vivo neste momento para todo o Estado a coletiva. Que tipo de fiscalização será feita no comércio depois de liberado um novo segmento nessa segunda? E como o governo do Estado pretende contar com o apoio das prefeituras? As prefeituras são fundamentais nesse processo, mas o governo do Estado, como eu acabei de mencionar, ele está, através de uma portaria e de um decreto do governo do Estado, autorizando, transferindo competências às polícias militares e civis para atuarem como autoridade sanitária. Então, elas vão visitar estabelecimentos. Nós temos a polícia representada em todos os 295 municípios de Santa Catarina, e na medida em que a situação seja mais ou menos grave em cada município, a presença da polícia será mais efetiva, e nós vamos fechar estabelecimentos, notificar o responsável e também emitir, obviamente, multas, se for o caso, né? Num primeiro momento, chamar a atenção para que aquilo não volte a ocorrer, corrigir o que tiver que ocorrer, mas se precisar fechar o estabelecimento, emitir multa, será emitido pela Polícia Militar em nome da autoridade sanitária. Ana Vaz, do SBT. Governador, qual a justificativa científica para a flexibilização das medidas de isolamento social mantidas até agora? Bom, nós temos uma portaria, na verdade, um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, e coloca Santa Catarina como um caso de que as medidas de isolamento devem ser setorizadas, ou seja, elas devem ser caso a caso analisadas, e que é o que nós estamos construindo aqui, uma vez que a nossa rede, tanto pública ou privada,
de hospitais, ela não teve mais de 50% da sua capacidade demandada pelos novos casos de Covid-19. Nós estamos muito abaixo disso, inclusive, cerca de, em alguns casos, 12%, 13%, 20%, dependendo da rede pública ou privada. Então, isso nos possibilitou, não se trata nem de flexibilizações. Eu torno a dizer, o Estado de Santa Catarina é uma das unidades da federação mais rigorosas e se mantém ainda, e nós estamos avisando, inclusive, hoje aqui, que o decreto vai trazer esse rigor, vai manter esse rigor até final do mês de abril e também final do mês de maio, já previamente anunciados aqui nessa coletiva. Então, não se trata de uma flexibilização. Eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo o que o governo está transmitindo, que é um ato de responsabilidade recíproca entre o governo e também o cidadão. O cidadão faz parte desse processo. Nós estamos, na verdade, asseverando algumas medidas aqui, liberando alguns setores do comércio, mas que não façam reunião de público, que não sejam em locais que agreguem reunião de público, que não sejam atrativos para a aglomeração. Portanto, é um comércio de passagem e também com todas as medidas de prevenção. Ele só vai funcionar se ele estiver de acordo com as normas da autoridade sanitária. Então, o Ministério, obviamente, nos deu essa possibilidade, né, com a sua recomendação, e, ao mesmo tempo, nós estamos cumprindo, né, normas, né, estabelecendo rigor para esse funcionamento acontecer. Flávio Carvalho, site Ronda Policial de Xanxerê. Ele afirma que a cidade de São Domingos, no Oeste, divulgou nota no final da tarde de sexta-feira, confirmando mais 2 casos de Covid-19, que são 3 casos naquela cidade. Chama a atenção que todos os casos lá são diagnosticados por exames em laboratórios particulares. A alta demanda de testes encaminhados para análise do LACEN tem feito com que muitas cidades e pacientes busquem essa avaliação na rede privada, para que, após confirmados, sejam então remetidos ao laboratório central. Essa metodologia ou prática adotada preocupa o governo do Estado para a confiabilidade dos números apresentados de forma oficial? E como o Estado tem se portado em situações como essas? Exige alguma prioridade dada a estes exames que testaram positivo para a Covid na rede privada? Bom, bom dia a todos que nos assistem, bom dia, colegas secretários, governador. Na verdade, nós não fazemos, e é importante destacar para as pessoas que nos assistem, a gente não faz rechecagem de testes emitidos por laboratórios. Nós temos uma rede de laboratórios privados que estão devidamente habilitados a emitir pareceres, e o que nós temos é a necessidade de que esses laboratórios façam o devido cadastro, a devida notificação desses pacientes no sistema, que é o sistema público, para que nós possamos ter acesso a esses dados. Desde ontem, nós já conseguimos subir para a nossa base de dados todos esses exames que são realizados por laboratórios privados, e do ponto de vista de Estado, não há problema algum para aqueles municípios que tenham a sua demanda entendida como necessária de contratação de laboratórios privados, e destacando que o laboratório LACEN, que é o laboratório central, nós estamos conseguindo sim fazer frente àquelas demandas que estão chegando para nós. Nós tivemos um pequeno problema com relação a insumos que foi resolvido, mas os laboratórios privados também têm possibilidade sim plena de emitir pareceres positivos ou negativos para a Covid. Marcelo Lula, SC em pauta. Os senhores podem explicar o valor que será pago pelo Hospital de Campanha de Itajaí? O contrato de 76 milhões por 100 leitos, pelo período de 180 dias. Isso daria, em média, 128 mil mensais por leito. O custo de um paciente chega a esse valor? Bom, primeiro que nós estamos numa situação de exceção, né? E o Hospital de Campanha não é um hospital que você consegue programar a sua construção, como os outros, né? E também não tem tempo para escolher preço. Então, na situação de exceção em que todos buscam os mesmos equipamentos, naturalmente o preço já aumenta bastante. E eu vou dar o exemplo dos respiradores. Até pouco tempo se comercializava um respirador por R$30 mil, e as últimas ofertas que nós tivemos aí dos preços mais altos, Elton, chegou a quanto um respirador? A média hoje de mercado é entre 120 e 60 mil reais. Vamos falar então entre R$30 mil agora para R$160 mil. Então isso já explica bastante coisa. E quem paga R$160 mil às vezes não recebe. É a situação que nós estamos lidando hoje com Santa Catarina. Nós temos processo de importação, estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui, mesmo com um preço aí praticamente 5 vezes acima do seu preço de mercado. Então é um momento em que as exceções terão a regra, porque nós estamos numa situação de exceção de fato. E nós temos lá um contrato de 76 milhões, para um período de 6 meses, e o que é vantajoso nesse caso para o governo de Santa Catarina
é que a gente não está alugando os equipamentos. A forma como se descreveu o termo de referência é que tudo que for adquirido nesse período, para a parte, ficará no governo de Santa Catarina. Um diferencial também. Uma outra ação de economia que nós estamos tratando é tentar utilizar estruturas já previamente montadas, para a gente não ter aquela barraca, vamos dizer assim, aquela tenda, né, onde costumeiramente se montam os hospitais de campanha. Se eu tenho uma estrutura física já montada, eu consigo montar só a divisão de leitos, enfim, os espaços, né, os quartos, mas eu tenho uma estrutura a menos. Isso me dá uma economia de mais de 118 mil reais também nesse ato. Portanto, são várias ações. Nós, por isso, estamos de forma muito comedida utilizando a rede privada de leitos. A Secretaria da Saúde está alugando leitos privados. Nós estamos potencializando a nossa rede de UTIs próprias. E o nosso projeto é ter até 1.000 leitos de UTI em modalidade de hospital de campanha, mas por isso que nós estamos trabalhando hoje com 100. Se nós não precisarmos, nós não vamos avançar, porque nós sabemos que é uma compra desfavorável, de fato, para o poder público. Você monta uma estrutura que não vai permanecer, não vai ficar na comunidade, não vai beneficiar a comunidade. É um investimento e depois ele se perde, de certo modo. Por isso, é um caso de excepcionalidade, sem contar que o hospital de campanha, nessa modalidade, ele traz todo o pessoal para trabalhar também. Nós estamos comprando aqui, entre aspas, os serviços completos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda a estrutura de RH, de pessoal, vem junto com esse hospital de campanha. Por isso que não há que se comparar preço. Alguém dizer que está montando um hospital em determinado local, e a gente sabe que uma das situações que mais aumenta o custo, de um modo geral, da operacionalização de hospitais é a despesa com pessoal. Não é isso, Elton? As despesas com pessoal representam um percentual bastante alto da atividade de saúde em Santa Catarina. Então, se nós colocássemos isso numa planilha, nós íamos ver que a despesa com pessoas ela tem um fator preponderante no aumento desse preço, porque os hospitais de campanha estão vindo com os efetivos, com toda a equipe para trabalhar neles. O Estado não vai despender de pessoas para movimentar os hospitais de campanha. Herman Byron, jornal e portal Imagem da Ilha. Os catarinenses, em geral, têm respondido com responsabilidade para a solicitação de permanecer em casa. No entanto, caso haja aumento de internações e necessidades de respiradores, há possibilidade de o governo intimar as empresas localizadas em Santa Catarina para produzirem respiradores e que produzem ar-condicionado, a redirecionarem sua produção para respiradores? Bom, dentro da legislação nacional, inclusive, diferentemente do que existe, por exemplo, dentro do Estado americano, onde lá existe uma legislação em que o ente federal ele tenha essa perspectiva, essa prerrogativa de determinar as indústrias que passem a produzir determinados equipamentos. Nós, enquanto território nacional, nós não temos essa legislação que obrigue a ramificação diferenciada daquilo que é a indústria normal, mas obviamente que todas aquelas indústrias que estejam dentro do território, e algumas já estão sinalizando para isso, que tenham capacidade operacional de produzir equipamentos de ventilação, serão bem-vindas. Lembrando também que o ideal é que esta empresa ela passe, né, a produzir algum equipamento que já tem as devidas homologações, ou seja, ele possa ter a autorização de produzir algum equipamento que já é conhecido, para que ele não precise desenvolver todo um processo novo, uma expertise nova, e isso acaba levando mais tempo. E o que nós precisamos agora realmente é de rapidez e agilidade nas produções e entregas. Muitas dúvidas da imprensa sobre o que realmente muda a partir de segunda-feira. Se o governador puder reforçar, por favor. Vamos lá, então. A gente anunciou aqui a prorrogação da quarentena. Então, ficam proibidas até 30 de abril. Mantém-se o transporte coletivo municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. Mantém essa restrição. Shoppings, centros comerciais e galerias também não podem voltar a trabalhar até 30 de abril. Permanência de pessoas em bares, cafés, restaurantes e similares também não pode acontecer. Até 31 de maio, eventos de reunião de qualquer natureza também estão suspensos, de caráter público ou privado, como excursões, cursos presenciais, missas, cultos religiosos, enfim, convenções, etc. A concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias, também até dia 31 de maio. As aulas, como já foi anunciado, se mantêm aqui suspensas, em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Também o calendário de eventos da FESPORT fica suspenso.
mas atividades também em academias, cinemas, teatros, casas noturnas, shows, espetáculos, todas elas suspensas até o dia 31 de maio. O que muda a partir de segunda-feira, em termos de liberação, são o retorno das atividades, mas também sob normas que o COIS irá emitir, do funcionamento de hotéis, pousadas e similares. Eles funcionarão com regras especiais, porque a maioria dos hotéis tem restaurante próprio. Por exemplo, se os restaurantes, bares, né, tem hotéis que têm bares, restaurantes, boates, enfim, e nada disso está permitido funcionar, nada disso terá permissão para funcionar, mesmo que seja instalado dentro de hotel. Então, até a maneira dos hotéis servirem refeição será regulamentada por portaria do Centro de Operações de Emergência em Saúde. Não pode ter mais espaços coletivos para reunião de público nos hotéis, convenções, cinemas dentro de hotéis, enfim, em qualquer atividade, cafés dos hotéis, restaurantes, tudo isso vai ter que ser regulamentado, porque não há permissão para esses estabelecimentos funcionarem. O que se vai permitir é hospedagem, singularmente, a hospedagem nos hotéis, mas separando uma série de outras atividades que os hotéis normalmente promovem, inclusive spas, pousadas, enfim, o ramo hoteleiro, todo mundo que trabalha com a hospedagem, de modo geral, será regulamentado por uma norma específica, bastante restrita, que não é a liberação geral desse ramo de atividades. O comércio de rua, em geral, deve voltar a funcionar, desde que não sejam locais, espaços fechados, em que possa haver aglomeração de pessoas, como é o caso de shoppings, galerias, centros comerciais. Os restaurantes, então, se libera para pegar alimento no balcão, mas sem a permanência das pessoas no local dos restaurantes, ou seja, não pode haver mesa e cadeira para as pessoas. Basicamente, essas são as regras que alteram a partir de segunda-feira. Nós mantemos muitas regras restritivas e a liberação é pontual nesses aspectos, mas com regras de funcionamento. Então, se as dúvidas são de como vai funcionar, eu pediria que aguardasse, então, a expedição pela Secretaria de Saúde da normativa para hotéis, para bares, restaurantes, de como que vai funcionar isso de pegar alimento, né, take away, que as pessoas costumam chamar. O drive-thru já está funcionando, né? Hoje funciona em vários lugares do estado do drive-thru, e vai funcionar, então, você poder chegar até um restaurante e pegar o seu alimento, mas não poderá permanecer ali. Essas normas todas, como funcionarão os hotéis, serão regulamentadas e expedidas ainda nesse final de semana. Pancho, da NSC. O prefeito de Blumenau pediu ao Estado para que o município possa decidir sobre a liberação do transporte público e centros comerciais. O governo do Estado pode dar mais poder de decisão aos municípios para que outras atividades sejam liberadas? Essa a gente acabou de mencionar, né? Envolve, obviamente, também o município de Blumenau e todos os outros grandes municípios de Santa Catarina, que é o prefeito ter liberdade, sim, de emitir medidas mais restritivas do que aquelas que o Estado já coloca. Então, por exemplo, nós estamos liberando o comércio de rua. Se o prefeito das cidades maiores de Santa Catarina entenderem que o comércio de rua naquela determinada região específica, por uma questão local ou por um risco iminente detectado pela autoridade sanitária, não é adequado para funcionar, ele pode ir lá e restringir mais. O que não pode é liberar mais. Então, se o transporte municipal, intermunicipal, interestadual, internacional está suspenso, o transporte coletivo, os prefeitos não podem liberar o transporte. Então, medidas mais restritivas são permitidas para o ente municipal. Carolina Fernandes, repórter do SCC-SBT. Qual é a situação do estoque de EPIs fundamentais para os nossos profissionais de saúde no Estado? Já existe falta? O Estado enfrenta dificuldades de compra? Bom, com relação ao estoque de EPIs, o Estado de Santa Catarina não é diferente dos demais estados da Federação. Todos estamos tendo, sim, problemas com relação a aquisições. Temos um estoque ainda mantido dentro do Estado, mas entendemos que precisamos avançar nas nossas compras. O governo federal já nos entregou alguns equipamentos de insumos de EPI que foram devidamente distribuídos para os municípios, mas estamos buscando diariamente novas aquisições, novos fornecedores, porque é uma realidade, sim, do território nacional, a dificuldade de entrega e, fatalmente, né, repetindo o que nós já colocamos em outras entrevistas, infelizmente, nós temos aí um país produtor mundial que acaba centralizando as vendas de todo mundo. Mas estamos buscando alternativas, inclusive com fabricação dentro do território nacional, do território catarinense, desculpa.
Muricy da Adjori. O governo diz que pode voltar atrás na liberação caso haja necessidade. Qual o parâmetro específico para que seja utilizado para fazer esse movimento? Nós hoje temos plataformas que servem ao governo, que nos dão em tempo real toda a movimentação das pessoas, casos confirmados, aonde elas estão, em cada região do estado de Santa Catarina, e ao mesmo tempo as curvas que representam, se essas curvas são mais agudas, se são menos agudas, tanto do caso de óbitos como de contaminações. Também estamos disparando para o cidadão, e é importante lembrar disso, né? SMS para notificar o cidadão de que a 200 metros da residência dele, ou de onde ele vive, existe uma pessoa, por exemplo, contaminada, já infectada, positivada para a Covid-19. Então, a partir dessas plataformas, a gente vai tomando decisões e podemos, obviamente, sim, suspender algumas atividades, especialmente para proteger o sistema público e privado de saúde, quando o que o Estado precisa é dar resposta às pessoas que vão ter contágio com o vírus. Todos, a maioria, uma boa parte, talvez certamente mais de 50% da população vai ter contato com o vírus. O que o Estado precisa ter é modular essa intensidade desse contato e, ao mesmo tempo, estar preparado para dar resposta. E isso a gente faz não é em uma, nem 2, 3 semanas. Nós teremos contato com o vírus ao longo desse ano de 2020. Até o final do ano, nós vamos estar relatando situações, curvas, acréscimo de contágio, diminuição de contágio, enfim, número de óbitos, se reduziu, se aumentou, o número de casos positivados. Então, tudo isso é uma longa jornada de uma batalha grande que Santa Catarina vai ter que enfrentar, que é um inimigo invisível, mas muito poderoso, como eu já tenho mencionado aqui. Então, o governo, através de medidas responsáveis junto com o cidadão, vai ter que enfrentar. Não há como correr dessa guerra, dessa batalha. O que nós precisamos é enfrentá-lo com algumas armas que nós temos. Uma das armas muito poderosas que nós temos é ficar em casa. As pessoas que podem, devem ficar em casa. Devem proporcionar que aqueles vulneráveis também fiquem em casa. Então, essa é a grande, o apelo que o governo faz para a participação do cidadão. Cidadão que deve mudar o seu jeito de ver o poder público como aquele que tudo lhe fornece, pega pela mão, tem que estar sempre repreendendo, um estado policialesco, colocando limites. Não, agora é com você, cidadão, porque senão o preço a ser pago vai ser seu também, de seus familiares. Então, se você não se envolver nesse ato de cooperação, o preço vai ser muito alto. Você não vai ser mero espectador dessa pandemia, você vai participar dela, você vai ter contato com ela. Então, é um momento de todas as pessoas virem a público e se manifestarem de fato e dizer que são parceiras do governo, são parceiras daqueles que têm que trabalhar. Muitas pessoas precisam trabalhar, estão na rua trabalhando por você para proteger a sua família. Então, esse é o papel do Estado, de coordenar essas ações para que o resultado seja o menos danoso possível. Teremos danos? Teremos, mas que ele seja o menos danoso possível. Seriam essas as perguntas por hoje. Encaminho os senhores para as considerações finais. Se algum secretário quiser se manifestar para considerações finais. Bom, na verdade, governador, só me permite só reforçar a todas as atividades que estão já devidamente regradas pelo governo do Estado. Nós temos uma portaria vigente que prevê que todos os trabalhadores envolvidos precisam estar utilizando máscaras de tecido. Então, o governador já colocou de uma forma muito assertiva que a partir da próxima semana nós teremos aí um investimento na Polícia Militar e Polícia Civil da questão de regramento, de fiscalização da autoridade sanitária. Isso faz com que nós tenhamos aí a necessidade ou a possibilidade das polícias do Estado, das forças de segurança fiscalizarem esses atos, mas o cidadão também tem esse papel que é importante e fica aqui a nossa mensagem àqueles que na verdade que transitam por esses ambientes que estão autorizados, que aqueles que não estejam apresentando o atendimento aos devidos regramentos que nós estamos estabelecendo, que deixem então de frequentar esse ambiente. As pessoas que lá estão trabalhando, elas precisam obviamente da questão da população participando desse processo, mas é uma questão de segurança. Nós temos alguns regramentos que foram estabelecidos, serão novos regramentos emitidos através de portaria, mas é importante que você, cidadão, a partir do momento que entra num determinado estabelecimento e percebe que lá os regramentos não estão sendo cumpridos, e se retire desse estabelecimento, até porque a sua permanência lá pode fazer com que nós tenhamos aí uma exposição desnecessária. Muito obrigado a todos e tenhamos um bom final de semana. Bom dia, boa tarde a todos. Apenas esclarecer
e dizer que os serviços jurídicos do Estado de Santa Catarina, do Poder Executivo, estão respaldando todos os atos de governo, os atos administrativos, no sentido de conferir segurança jurídica para os atos do governador e também dos secretários de Estado. Esse é um fator muito importante e relevante nesse momento excepcional, mas nós sabemos que temos que cumprir todas as determinações em compatibilidade com a Constituição e com a legalidade. Então, nesse sentido, eu venho aqui para reconhecer isso e deixar toda a sociedade catarinense com essa informação. A segurança jurídica está sendo garantida em todo esse processo e também dizer que a nossa equipe da Procuradoria-Geral do Estado está acompanhando todas as questões jurídicas que envolvem o enfrentamento da pandemia e estamos à disposição aí de toda a sociedade e do governo para atuar quando for necessário. Muito obrigado e boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos, então, pela participação aqui conosco. Quero agradecer à imprensa que noticia, comunica e entrega essas informações a todos os cidadãos de Santa Catarina. E também quero desejar a todos uma Páscoa abençoada. Espero que as famílias sejam protegidas. Penso que é muito importante, apesar de nós estarmos proibindo a reunião de público em igrejas, o exercício do culto é livre. E o culto não precisa ser exercido necessariamente com as pessoas reunidas, porque hoje as pessoas conseguem se reunir no mesmo propósito à distância, através da internet, através de uma reunião feita via web, através de uma transmissão de um culto, de um pastor, de um padre, de um sacerdote de qualquer religião via internet, e pode unir as pessoas. E eu entendo que as pessoas podem estar unidas em oração também, agora nesse momento de Páscoa, nesse momento de reflexão, para que a gente possa, de fato, ressuscitar a esperança dos catarinenses. Penso que a Páscoa tem esse simbolismo da ressurreição, de trazer à tona todas as dúvidas que nós temos, ao mesmo tempo deixá-las através da crença num local reservado, para que a gente possa caminhar com firmeza, caminhar com muita fé. E a fé vai fazer com que as pessoas possam enfrentar essa grande dificuldade pela qual nós teremos que passar com muita coragem, e essa coragem, tenho certeza, vai nos dar a vitória da batalha, dessa guerra que está sendo travada contra o Brasil, contra o mundo e também contra Santa Catarina. Então, eu desejo a todos que a Páscoa sirva para esse momento de reflexão e de união em torno de um único propósito, de nós passarmos por isso, sairmos melhor do que entramos nisso e colocarmos também em Deus a nossa fé para que a gente possa superar esse momento difícil, porque passa e passará o nosso Estado e o nosso país. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Muito obrigado.